Tem muita, mas muita gente presa em 140 acertos, que precisa de uns 160, e em uma conversa muito breve eu consigo identificar quem são as pessoas que vão conseguir nesse Enem sair dos 140 e ir para os 160 acertos. Não tem a ver com saber toda a matéria, o conhecimento das duas pessoas é muito próximo. A mudança é em termos de hábitos, preparação e algumas malícias. Então eu preparei para vocês um questionário Enem de 5 perguntas, que são as 5 perguntas que eu tentaria identificar numa conversa com essa pessoa, o que ela tá fazendo ou não, para saber se ela tem chance ou não tem de sair aí dos 140 e chegar nos 160. E a parte boa e o motivo desse vídeo é que tem o que ser feito para você melhorar nessas 2 semanas para tentar atingir esse patamar. Inclusive, conforme eu vou fazendo as perguntas, eu vou te falando o que fazer a respeito para tentar melhorar isso. Então vamos lá, primeira pergunta. Você é uma pessoa que depois de 2 horas de prova, o seu rendimento e a sua atenção caem absurdamente no meio da prova? Porque se você for esse tipo de pessoa, isso vai acontecer durante a prova, e aí a primeira parte da prova você vai fazer rapidamente, vai acertar um monte de coisa, a segunda parte da prova você vai fazer com uma lentidão incrível, vai errar um monte de coisa por atenção e vai deixar um monte de questão para ser respondida no final. Então, quando eu estou numa conversa com alguém, eu já sei que se a pessoa, mesmo tendo toda a teoria do mundo, funciona dessa forma, dificilmente ela vai sair dos 140 acertos, porque exige um nível de atenção maior. Mas tem o que você fazer a partir de agora. O que você pode fazer? Pegar essa semana e os primeiros dias da semana que vem, tirar a sua tarde para ficar 5 horas seguidas fazendo prova como se fosse o Enem, sem descanso, igualzinho o Enem, e torcer para nesse período o seu corpo se habituar a aceitar bem essas 5 horas. Porque se você é uma pessoa que só fez esse tanto de estudo dessa forma em simulados, o seu corpo não está acostumado. Se você só fez isso um mês atrás e vai deixar de novo para fazer na prova, obviamente você vai se cansar depois de 1 hora e meia, 2 horas de prova. Outra coisa é ir atrás de uma estratégia de prova. Algumas estratégias de prova, que inclusive tem aqui no canal, mais avançadas, tem esquemas para você cansar menos. Por exemplo, ficar alternando o tipo de coisa que você está fazendo durante a prova. Você está fazendo questão de uma matéria, pula para outra, faz pausa para ir no banheiro, passa coisa no gabarito e vai tentando resgatar a sua energia dessa forma. Então essa foi a primeira pergunta. Pensa no seu caso aí qual seria a resposta. Você já sabe que tem um impacto negativo grande se a resposta é você cansa muito no começo da prova. Então vamos para a segunda pergunta do questionário. Você é uma pessoa que no começo da prova, no meio da prova, se tá lá numa questão, você fica batalhando com essa questão um tempão até conseguir fazer ela, mesmo que demore muito tempo, porque se você for esse tipo de pessoa, suas chances de fazer 160 acertos são menores, porque você vai gastar muito tempo em uma questão que você poderia gastar em várias questões. Eu não tô falando que você não tem que tentar acertar a questão, lutar para fazer ela, você tem que tentar acertar todas as questões, mas as questões demoradas você tem que deixar pro finalzinho da prova, para não faltar tempo de outras questões, para você não ter que chutar um monte de questão. Então, quando eu tô conversando com alguém, se eu vejo que a pessoa é desse tipo que se apega demais às questões, eu já sei que vai ser difícil sair do patamar das 140 questões. Qual que é a solução? Estratégia de prova e desapego em relação a questões muito longas. Não é para você deixar em branco, não é para você não tentar fazer, mas deixa para o final da prova se você perceber que é uma questão que vai exigir muito do seu tempo e vai fazer um monte de questão no mesmo tempo que você gastaria com essa questão. Então vamos lá. Qual que é a terceira questão? Terceira pergunta que numa conversa com alguém eu já perceberia se ela está perto dos 160 ou não. Você está fazendo revisão, especificamente revisão ativa, das coisas que são de decorar? Porque se você não está fazendo revisão ativa das coisas que são de decorar, e muitas questões exigem essas coisas, você não vai acertar essas questões. E aí, usando o exemplo mais trivial, mas isso se aplica a todos os assuntos, se cai na prova uma questão que exige uma fórmula que você não decorou, você não vai conseguir fazer essa questão. Talvez você chute certo, talvez você perca um tempão para deduzir qual que é a fórmula, isso é viável. Só que tem os impactos negativos. Se você for chutar, a chance de você errar é gigante. Se você for deduzir a fórmula, você vai perder tempo de outras questões. Então, para ganhar o máximo de acerto possível, você tem que ter essas coisas de decorar na ponta da língua. E para ter essas coisas de decorar na ponta da língua, você precisa fazer revisão ativa várias vezes antes da prova. E toda a matéria, para alguns assuntos, você vai precisar disso, não tem como fugir. É essencial. Por exemplo, a linguagens, você tem que saber todas as vanguardas, você tem que saber várias figuras de linguagem, você tem que saber as funções da linguagem, você tem que saber os tipos textuais, isso aí tem
tem muita decoreba. Para a biologia, você tem que saber um monte de coisa dos invertebrados, um monte de coisa dos cordados, um monte de coisa das plantas. Tem as fórmulas de física, de química, de matemática. Para a química, você tem que saber um monte de coisa de separação de mistura, de ácido. Todas essas coisas, você tem que ficar fazendo revisão ativa o tempo todo. E dá para fazer agora. Faz uma listinha de vários assuntos importantes que exigem decorar e vai fazer revisão ativa até o dia da prova, pelo menos até 2 dias antes, porque no dia final você vai estar muito cansado, você precisa descansar. Então beleza, você já entendeu o recado, vamos para a quarta pergunta do meu questionário. Então vamos lá, quarta pergunta. Você domina os assuntos mais frequentes no Enem? Porque uma coisa é saber mais ou menos tudo, outra coisa é dominar um monte de assunto que raramente cai, outra coisa é dominar aqueles assuntos que sempre caem na prova, que vão cair de novo em 2025, e se você não dominar eles, tem uma chance bem maior de você errar. Então, isso é uma pergunta seríssima, isso até daria para você estudar o ano inteiro se baseando nesse critério aí. Você está dominando aqueles assuntos que com uma frequência razoável caem no dia do Enem, caem na prova? E aí um monte de gente me pergunta se deve estudar agora. Tem coisa que vale a pena estudar. Com certeza você tem que fazer muita questão, com certeza você tem que fazer muita revisão, mas tem alguns assuntos que sempre caem e que não são tão difíceis de você aprender rapidamente, que vale a pena você dar uma olhada agora, porque são assuntos que quase certeza vai cair lá no dia da prova. E para ver quais são esses assuntos, você pode pegar um ranking qualquer, você pode ver o meu vídeo Desmontei o Enem aqui no YouTube, você pode pegar o cronograma anual lá na minha lojinha, que tem o ranking de todos os assuntos, você pode pegar o aplicativo Enem, caso você tenha Android, o aplicativo Monstros Enem também tem o ranking, e no limite dá para você tentar fazer algum dos vídeos da minha série Metade de uma Matéria em apenas um dia, porque já é uma seleção dos assuntos frequentes que somados dariam metade da matéria. Então isso também ajuda, vou deixar alguns links na descrição para depois você procurar isso. Você está percebendo como esse questionário, a resposta já diz se tem como você ir ultra bem na prova ou não? Porque é o que eu te falei, do 140 para o 160 não é tanto uma questão de saber um monte de matéria. É a questão de fazer um monte de coisa extra que dá esse pulo adicional, que são essas perguntas. Então vamos para a quinta pergunta do vídeo. Depois eu vou falar mais uma que é adicional, é mais avançada ainda. Eu diria até que talvez para o pessoal que está buscando mais de 160, mas como fica aí como pergunta bônus. Então, quinta pergunta. Você é capaz de chegar no dia da prova e estar calmo durante a prova? Porque é o seguinte, isso foi uma das coisas que eu mais demorei para entender. Se você chega e não estar calmo, eu não estou falando lento, você pode estar calmo e rápido, mas se você chega e não estar calmo, se você está muito estressado, pensando em 1 milhão de coisas, isso vai implicar em duas coisas que vão afetar muito sua nota. Primeiro, você vai ficar mais lento, porque você vai ter que ler várias vezes os mesmos textos e perguntas para entender. Se você está pensando em um monte de coisa, é difícil interpretar. Simplesmente assim, sua cabeça está muito poluída. E, em segundo lugar, você vai errar muito mais questão por distração. Então vai impactar muito sua nota, está num estado mental bom ou ruim. Então essa é uma pergunta aí que é um pouco mais difícil de tratar em pouco tempo, mas dá uma pensada a respeito. Se prepara melhor, descansa melhor, tenta eliminar alguns fatores de estresse, como por exemplo, quanto vai demorar para você chegar no local da prova, onde é o local da prova, o que você vai comer no dia, o que você vai comer durante a prova. Então tem várias coisinhas que aumentam o seu nível de desatenção e seu estresse, que você pode fazer algo a respeito. Ver onde você vai dormir, se vai dar para descansar direitinho, não faz nenhuma loucura no dia antes, mas tenta tirar um pouco a cabeça do Enem. Então tem coisas a serem feitas, é importante, isso vai impactar muito o seu número de acertos, você estar calmo no dia da prova. O que eu sempre falo é que o ideal é estar calmo e confiante. Então, para fechar o vídeo, eu acho que a gente pode ir para a pergunta bônus. E aí, assim, essa pergunta ajuda nos acertos, sem dúvida. Se você quiser uma nota máxima aí, isso que eu vou falar é importante. Mas se você acha que isso vai te trazer mais angústia e estresse agora, é melhor você ignorar. Mas é algo que eu tenho que falar. Você, por um acaso, perdeu um tempo checando, treinando e decorando questões clássicas, questões que caem sempre no Enem e que exigem uma certa forma de serem feitas para que você acerte. Por exemplo, questões de cinemática, questões de termologia, questões de pilha, questões de genética e várias questões de matemática. São essas questões aí que vai cair de novo eventualmente, e quem decorou e sabe fazer no automático essas questões não só vai acertar uma probabilidade maior que as outras pessoas, como vai fazer muito rápido, vai
vai fazer no automático essas questões, o que vai dar tempo para gastar em outras questões mais complexas, que não daria para saber que tinha chance de cair na prova. Então, ter um repertório de questões clássicas é algo que aumenta a nota. Então eu vou acabar o vídeo com essa pergunta, que é a mais complexa delas. Vou deixar um vídeo aqui no final sobre questões clássicas de matemática, pelo menos 5 questões, você pode dar uma olhada, mas assim, de tudo que eu falei, seria o mais difícil e menos prioritário, porque o resto é mais mandatório. Eu diria que sem essa ainda dá para fazer 160 acertos, só que facilitaria a sua vida. Então por hoje é isso, obrigado.